E uma notícia urgente: o Ministério da Saúde acaba de confirmar o segundo caso de coronavírus no Brasil. O paciente esteve na Itália e, segundo o Ministério, não há evidências de circulação do vírus em todo o território nacional. A gente está acompanhando esse caso de perto e ao longo da programação vai trazendo mais informações e detalhes sobre mais um caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. Essa noite a China iniciou nesta quinta-feira, 23 de janeiro, a proibição de saída de trens e aviões da cidade de Wuhan, origem da epidemia do coronavírus. Com dia que a terra parou, com dia que a terra parou. A decisão isola milhões de habitantes na tentativa de conter a pneumonia que já matou pelo menos 25 pessoas e infectou mais de 600. Ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. O Centro de Controle Especial da cidade informou que o objetivo do isolamento é conter de forma decisiva a propagação do vírus. Não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Estradas foram bloqueadas, voos cancelados e barcos não estão autorizados a navegar. Também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também transportes públicos de metrô e ônibus estão suspensos. Na estação férrea da cidade, militares com máscaras tomaram conta do local. A circulação de trens na localidade situada a 70 quilômetros de Wuhan será interrompida até novo aviso. No WeChat, o WhatsApp chinês, viralizaram vídeos de pessoas desacordadas nas ruas ou desmaiadas em hospitais. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para nas ruas, ensinar. médicos e enfermeiros utilizam roupas de proteção biológica. Onde vivem 7 milhões e meio de habitantes. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado apesar da escalada de preocupação, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que ainda não é hora de declarar emergência global e que as medidas tomadas pela China diminuirão os riscos de contaminação mundial. Não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah! No dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Já vai fazer quase 2 anos. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Quando muitas pessoas viajam, mas agora realmente não se vê ninguém na rua, porque eles fecharam todos os pontos turísticos que são super históricos, né? Aqui você tem a Cidade Proibida, o Palácio de Verão, o Museu Nacional, enfim, todos fechados, as ruas basicamente desertas. Então, assim, a cidade aparentemente está muito pacífica. Quanto aos suprimentos, as lojas de conveniência e os supermercados de cada vizinhança, eles continuam abertos, então dá tranquilamente para você comprar alimentos e remédios tal na farmácia. Sobre as recomendações para a população aqui de Pequim, o que nos foi dito é para evitar de sair de casa. Então, muitos lugares vão ficar mais tempo fechados,
estabelecimentos comerciais e empresas. O feriado do Ano Novo Chinês, ele foi estendido, então as pessoas vão ter aí mais uns dias ou para trabalhar de casa ou para esperar essa feira baixar, para quando tiver que sair, pegar transporte público, ir a um centro comercial, alguma coisa, usar sempre a máscara. A maioria dos lugares agora, eles já estão com termômetros e pessoas para medirem a febre das pessoas que passarem por lá. Quem tiver com febre, obviamente, né, porque é um hospital, para ver se é um caso suspeito ou não. Fora isso, eles recomendam a higiene das mãos. Então, sempre que puder, lavar as mãos quando tiver contato com objetos, pessoas, etc. Lavar as mãos. Em muitos lugares foram distribuídos álcool gel junto com as máscaras para ajudar aí na higienização das mãos, porque você tem um inimigo invisível, você tem essas pessoas com máscara na rua, tem umas até super modernas, assim, parece que você tá naqueles filmes de ficção científica com radiação e tudo mais. E é isso, né? É um inimigo invisível. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A vítima é um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou da Itália no último dia 21. A repórter Vanessa Lima acompanhou a coletiva e tem mais detalhes pra gente. Olá, aqui no Ministério da Saúde foi confirmado então o resultado do exame de contraprova que revela então o primeiro caso de coronavírus aqui no país. É um homem de São Paulo que esteve na região da Lombardia, na Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele deu entrada no Hospital de São Paulo no dia 23 de fevereiro com sintomas característicos da doença como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. O homem tem sintomas leves, não precisou de internação e permanece, mesmo assim, em isolamento em casa, junto com a família, por pelo menos 14 dias. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 20 casos suspeitos sendo investigados, além desse confirmado. Outros 59 casos já foram descartados. No mundo todo, 80.239 casos de coronavírus, com 2.700 mortes. Em relação aos passageiros que estiveram junto aí neste voo com esse caso confirmado, aqueles mais próximos do brasileiro, deste senhor, serão contactados pela vigilância sanitária. Para os outros, a recomendação é, se pelos próximos 14 dias sentirem esses sintomas, que procurem o serviço de saúde. Eu volto aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações. Mais cedo, ainda durante essa coletiva, o ministro falou sobre a situação das fronteiras e do deslocamento das pessoas que chegam de fora aqui no Brasil depois da confirmação desse caso. Há sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então isso é comunicado para a Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. Aumenta a nossa vigilância e a nossa preparativo para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade e o Brasil, de uma comunidade, se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas, ele deve se intensificar, porque as pessoas com receio antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil. Então a gente vai monitorar essa situação da melhor maneira para que a gente possa ir mapeando e ir fazendo o controle das situações.